Olá, tudo bem? Eu sou o escritor Carlos Araújo, autor dos livros O Ódio Solto no Pasto, Capivara Falante e Companheiros. E te convido a assistir aqui mais uma edição do Pense Comigo. Desta vez, nós vamos abordar temas importantes como política, comunicação, a área do direito, da justiça. E para nos ajudar a realizar esse trabalho, nós trouxemos aqui um convidado muito especial, que é o Dr. André Tolentino. O Dr. André é escritor, coordenador da coleção de livros Serviços Jurídicos da editora Ridel, membro recém-empossado da Academia dos Intelectuais e Escritores do Brasil, podcaster, apresentador do podcast Capivara Falante, advogado especialista em direito civil e direito empresarial. Antes de fazer a primeira pergunta ao Dr. André, eu gostaria de lembrar a você, pedindo a gentileza de você se inscrever neste canal, dar o seu joinha, comentar e compartilhar esse conteúdo, porque assim você nos ajuda a divulgar esse trabalho. Doutor André, você é de Sorocaba mesmo ou é da região? Conta um pouco sobre quem é você. Vamos lá, Carlos. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É uma honra aqui estar conversando com você. É um escritor que eu já sou fã há muito tempo. Eu já conheço o seu trabalho, já li muitas obras. Para mim é uma honra muito grande estar aqui batendo papo com você e com a sua audiência. Não sou de Sorocaba não. Vim para Sorocaba tardiamente. Eu nasci em Oswaldo Cruz, lá na Alta Paulista, ali próximo da região de Presidente Prudente. Aí tive uma vida meio de cigano. Morei em Oswaldo Cruz, depois Sagres, Ouro Verde. Passei um bom tempo em Capela do Alto. Um abraço para todo mundo de Capela do Alto, capital do milho verde, aqui perto da gente. E estou em Sorocaba há um pouco mais de 15 anos. Então eu vim morar em Sorocaba. Agora está uma onda grande, né? Muita gente vindo morar para cá. Você também não é de Sorocaba, né, Carlos? Sou da Grande São Paulo. Grande São Paulo. Eu nasci em São Paulo, na freguesia do Ó. O meu lugar de origem. Gosto muito dali, da zona norte de São Paulo. Aliás, adoro São Paulo inteira. A gente sempre, para onde vai, você leva sempre no coração a cidade em que você nasceu. Sim, É sim. incrível isso. Sim. Você tem um tá carinho fora e sente saudade. Sim. E vim para Sorocaba há 38 anos. Há 38 Caramba. anos. Um tempinho já. Um tempinho. Mudou Sorocaba Exatamente. nesses 38 anos? Mudou muito? Bastante, bastante. Quando eu cheguei aqui era uma cidade muito diferente, mais acanhada. Hoje é uma grande cidade, virou uma metrópole. Exatamente. É uma cidade do interior, uma cidade média, com características de cidade grande. Assim, os serviços que existem aqui, um parque industrial importante, uma rede de educação e inclusive universitária e de saúde muito bem instalada. Sim. Então, é uma cidade de uma qualidade de vida muito boa. Eu me apaixonei por Sorocaba, pela história de Sorocaba, pela infraestrutura Exatamente. que tem aqui. Mas não venham morar em Sorocaba não, tem muita propaganda aí convidando todo mundo, já lotou, já não tem mais espaço. Tem problemas também e contradições, como toda grande cidade, né? Sim. Contradições sociais. Sim. Muita concentração de renda, sim. Muita gente, a maioria... Trânsito, alagamento, a maioria precisando de carência, ou seja, sofrendo consequências de carências, principalmente nas áreas de saúde e moradia. Né? Sorocaba inchou muito nos últimos anos e não deu conta também, né, de acolher todo mundo que veio morar aqui. Então tem muitos problemas na área da saúde, que a gente vê bastante, né, e alguns problemas localizados. Mas é uma cidade do planejamento. Né? Sim, sim. Mas é uma cidade muito boa.
Sou novato até de Sorocaba, mas é uma cidade que eu gosto muito. E uma outra pergunta dentro do seu perfil. Como você entrou para a área do direito? E aí a outra questão dentro da mesma. E o que te levou a se especializar em direito empresarial e direito civil? Vamos lá. Eu, Carlos, eu brinco até com alguns amigos de mais longa data que eu sempre fui advogado. Na escola, para você ter uma ideia, quando eu estava ali na sexta, sétima, oitava série, às vezes os meus amigos eram chamados para ir para a diretoria, porque aprontou alguma coisa na sala de aula, fez ali alguma bagunça. Você acredita que me levavam junto? Me pediam, André, vem cá para você me ajudar. Aí eu ia lá, dava uma outra versão, mascarava um pouco a realidade e acabava defendendo esse pessoal. Você já estava fazendo a defesa? Sim, já estava fazendo a defesa. Então eu já advogava para os meus amigos perante a diretora, a coordenadora da escola. Então quando eu cheguei ali no final do ensino médio, né, que todo jovem tem as suas dúvidas, né? Sobre o que vai fazer do futuro, com o que vai trabalhar, o que vai estudar, isso é muito comum. Inclusive é uma carga muito pesada nas costas dos jovens. Muita gente acha que aquele momento é derradeiro, que é uma escolha para o resto da vida realmente e que se errar vai encontrar grandes dificuldades durante a vida. E não é bem assim. A gente se reinventa muito, né, durante a vida. Então às vezes você cede um caminho, a vida acaba te levando para outro, às vezes você percebe que não era bem aquilo, nada impede de você mudar, às vezes radicalmente, os rumos da vida, né? É um momento sim para se pensar bastante e para se escolher um caminho, mas sabendo também que não é o fim do mundo. Mas quando eu cheguei nesse momento ali no final do ensino médio, eu fiquei com essa, será que eu faço publicidade, jornalismo, que eu sempre gostei bastante? E aí, conversando assim em roda de amigos, o pessoal falou, André, mas você já é advogado, você tem que fazer direito, porque você já tem essa propensão de querer defender, de querer brigar, de fazer abaixo-assinado, de querer fazer projeto de lei para a prefeitura, então acabou sendo algo muito natural. E aí também, Carlos, eu sempre tive uma curiosidade muito grande a respeito da lei. É algo que as pessoas às vezes não pensam muito, como a lei molda a nossa vida. Se a gente parar para pensar, quem foi que disse que eu sou advogado? Quem disse que um médico pode abrir a barriga do paciente e o jornalista não? Quem foi que disse, por exemplo, que o Lula é o presidente da República? Qual é a forma de se eleger um prefeito, um vereador? É a lei. A lei está por trás de tudo na nossa vida. Se a gente pode entrar no supermercado e pegar ali os alimentos, os víveres e sair sem pagar ou não, então tudo por trás tem a lei. Então, nas aulas de história, nas aulas de geografia, eu sempre me interessei muito por isso. E aí quando a gente lê, até na Bíblia, ali tem os 10 mandamentos, tem ali o livro de Juízes, Levíticos, que são livros legislativos. Quando a gente olha também Código de Hammurabi, a gente já encontra resquícios de legislação por toda a história. No início eram pessoas, reis, que chegavam para o povo com uma tábua, com um escrito e falavam, olha, Deus me falou isso aqui. Eu tive ali no morro, eu tive ali reservadamente, Deus impôs essa lei a todos. Então teve início a legislação dessa forma. E isso foi evoluindo, através também dos reis, dos imperadores, e hoje a gente vive num sistema democrático, onde nós fazemos as leis, através dos nossos representantes. Então isso sempre foi uma coisa que me instigou bastante. Então diz uma anedota que existem duas certezas na vida, a morte e os impostos. Exatamente. Então a lei é uma outra certeza, desde a antiguidade. Olha, a lei é que diz que temos que pagar os impostos, e tem uma lei, inclusive, que fala quando estamos mortos. Porque até isso tem discussão. Verdade. Quando é a morte? Qual é o momento em que se pode fazer doação de órgãos? Por exemplo, a legislação brasileira diz que é quando ocorre a morte encefálica. Ou seja, quando o cérebro parou de funcionar, é declarada a morte e pode ser feita a doação de órgãos. Não é quando o coração para. E isso foi algo que a lei determinou. A lei poderia ter determinado de outra forma. Olha, quando o coração para de bater, quando cessa a respiração, enfim. E quando você morre, você precisa ter um atestado de óbito como produto
originado de uma lei que estabelece Sim. essa necessidade para determinar a morte de alguém, e porque sem esse atestado a família tem problemas. Sim. Você precisa provar que morreu, segundo a lei. Exatamente, até para fins de herança, para fins de recebimento, às vezes, de algum tipo de auxílio, para demonstração, né, de quem tem a propriedade a respeito de algum patrimônio. Então, a lei é algo extremamente importante para o pessoal que está aí assistindo conhecer, pelo menos o básico, a respeito da legislação. É essencial para a gente não ser enganado, não ser passado para trás, para a gente poder exercer mesmo toda a nossa cidadania. Por exemplo, o artigo 6º da Constituição, que fala a respeito do direito à saúde. Então, as pessoas têm o direito, caso necessitem de um medicamento, de algum tipo de tratamento de alto custo, as pessoas têm o direito de recorrer, seja ao executivo, à prefeitura, à União, ao Estado, para que seja pago esses tratamentos. Então, como contrapartida do nosso imposto. Não é porque o Estado é bonzinho, é porque a gente paga imposto alto, e as pessoas têm esse direito, vários direitos que muitas vezes as pessoas nem sabem que têm. Então é muito importante difundir e falar a respeito desses temas. Aí eu tiro uma conclusão, pelo que você acaba de expor, a seguinte: o direito civil, em várias situações que você citou, ele se funde também com o direito empresarial. Porque tem a questão dos impostos, Sim. Que tem a ver com pessoas físicas e também com pessoas jurídicas. Sim. Ou seja, o direito civil e o direito empresarial, eles dialogam muito um com o outro. Foi um dos motivos, claro, primeiro, é o que faz supor pela sua exposição, seu encantamento por essas áreas, a sua vocação, o seu interesse, né? Mas foi isso mesmo? É o diálogo que um estabelece com o outro? O que levou você a se especializar em direito civil e empresarial? Existe uma primeira grande divisão no direito, que é o direito público e o direito privado. Então, o direito público é o direito administrativo, é o direito constitucional, são aqueles direitos relacionados ao governo, relacionados ao Estado, principalmente. E nessa outra subdivisão está o direito privado, que rege a vida das pessoas, o dia a dia. E aí que está o direito civil, e dentro, inclusive do Código Civil, tem a parte de direito empresarial. Então, dentro do Código Civil, que fala sobre bens, patrimônio, fala sobre direito de família, que fala sobre sucessões, tem todo um livro dentro do Código Civil que fala sobre o direito empresarial. Então, o que me levou mais para o direito civil, para o direito empresarial, primeiro, o meu trabalho que eu sempre exerci e que eu sempre tive admiração pelo empreendedorismo. Eu acho o empreendedorismo, o capitalismo, algo muito importante para o desenvolvimento da sociedade. É claro que precisa de regulamentação para a gente não viver monopólios ou o capitalismo que acaba explorando o trabalhador, né, o empregado, mas o empreendedorismo, na minha opinião, ele movimenta a sociedade. Ele gera bens, ele gera consumo, ele gera emprego, ele gera um movimento. Então, o meu trabalho no direito empresarial, inclusive, Carlos, é muito voltado para questões relacionadas à prevenção, que é algo que me fascina. No Brasil, muitos empresários, né, a gente escuta, fala que o Brasil é muito burocrático, é muito difícil empreender no Brasil, que é muito complicado. Isso realmente existe. E eu percebo que também existe muito pouco esforço por parte do empresário em conhecer essas regras do jogo. Então nós estamos jogando um jogo, o empreendedorismo. É um jogo de xadrez. Ninguém é obrigado a jogar xadrez. Mas se você vai jogar xadrez, você tem que fazer os movimentos certos, você tem que conhecer as regras do jogo. Então, o que eu busco fazer bastante é divulgar quais são as regras do empreendedorismo no Brasil. É uma receitinha de bolo. Precisa saber isso, questão tributária, precisa saber aquilo, questão trabalhista, precisa saber aquilo, direito civil, empresarial, e toca o pau. Vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai se desenvolver, vai ficar rico, vai gerar emprego, porque isso eu considero muito importante para a sociedade. E a comunicação, o podcast, os artigos, os livros, como surgiu esse conjunto de produção na sua vida, no seu cotidiano?
Eu gosto bastante, Carlos. Como você falou, né? Eu escrevo sempre para o blog do Sebrae, no Jornal Cruzeiro do Sul, até no portal Porquê, que é aqui de Sorocaba, né? Que um tem um viés mais de esquerda, outro um viés mais de direita. Temos aí o podcast Capivara Falante. Sigam Capivara Falante aqui no YouTube, no Instagram também. Ali nós já entrevistamos, inclusive, aqui o escritor Carlos Araújo, vários escritores aqui da cidade de Sorocaba. Paulo Betti já passou ali com a gente, Lucélia Santos. E eu vou te falar, é tudo uma desculpa para bater papo, Carlos. Então eu gosto muito de comunicação, em primeiro lugar, eu acho isso importante a gente trocar ideias. Então eu assisto muito podcast, eu acompanho você nas suas redes sociais, eu gosto de ler bastante e eu sempre fui encantado pelas artes. Sempre gostei. Quando eu era criança, eu pensava em enveredar aí para música, para o teatro, mas eu sou péssimo. Essa parte artística, eu percebi que eu não tenho talento para isso. Mas que eu podia escrever. Eu podia escrever meus livros, eu podia me comunicar, eu podia de alguma forma então divulgar escritores, divulgar artistas, para que isso fosse levado, difundido para a sociedade. Então eu tenho esse carinho, eu reconheço a importância da cultura, é a cultura que faz o povo. A gente fala muito hoje de patriotismo. Então teve aí movimentos políticos se dizendo patriotas, batendo no peito, usando camisa da seleção brasileira, como se isso fosse patriotismo. Eu penso que a cultura é a base real da sociedade, é a base real do país. Então eu penso que a gente tem sim que discutir, tem que o Estado, o município tem que investir nesse segmento, porque é isso que faz a gente brasileiro. É o samba, é o sertanejo universitário, mesmo eu não gostando, mas eu sei que isso existe. Enfim, tudo isso é a base da sociedade e isso faz parte do que nós somos. Esse universo que você acaba de descrever lembra que a arte é feita por artistas. Sim. Em todas as áreas, esferas da atuação artística e cultural. Você tem artistas que te influenciam, dos quais você mais gosta? Eu sei que é difícil numa hora dessa, sim, o universo é grande, várias áreas, mas você pode citar alguns? Eu vou falar, eu tenho minhas fases. Não sei se todo mundo é assim, mas eu tenho minhas fases. Tem fase que eu escuto determinado tipo de música, que eu me encanto, às vezes, por um compositor que eu descobri lá de 1800 e aí começo a estudar sobre ele, sobre a vida dele, né? Então é difícil, porque na parte artística nós temos pintores, nós temos poetas, nós temos músicos, nós temos uma variedade, né, de artes, de artistas muito variado. Eu vou te falar, Carlos, que eu tô numa fase já há um bom tempo me aprofundando e gostando muito dos autores locais. Nós estamos aqui em Sorocaba, né, interior de São Paulo, e eu convido vocês a conhecerem os autores daqui da nossa região e da região de vocês também. Eu gosto muito de ler os autores daqui. Então eu leio, estou tentando ler tudo do Carlos Carvalho Cavalheiro, conhece aqui de Sorocaba, né? Os seus livros eu já li todos e gosto muito. Chamo vocês também, leiam O Ódio Solto no Pasto. Um livro maravilhoso. Eu li aquele livro rapidinho, indiquei para minha esposa leu também. É um livro muito gostoso de ler. Aldo Vanucci, daqui de Sorocaba também, tem ali uma obra muito boa a respeito de história, a respeito de sociologia. Então eu gosto muito, estou numa fase de ler bastante os autores locais e músicos. Eu vou indicar 3 compositores que eu escuto sempre, que é Cole Potter, Burt Bacharach. Vocês vão ouvir, você pode não lembrar agora de orelhada, mas coloca lá para ouvir algumas músicas, vocês vão conhecer muita coisa deles. E Tom Jobim. Tom Jobim indico para todo mundo. Nós, quem se diz brasileiro, tem que estudar mais, tem que ouvir mais, tem que entender mais o pensamento de Tom Jobim, porque realmente foi um ser humano fantástico em várias áreas, não só da poesia, da música, mas da ecologia, questão de meio ambiente. É um compositor, um artista realmente muito completo e que deu e dá muito orgulho aqui para o nosso país. Existem esses nomes como Tom Jobim, eles acabam sendo símbolos do Brasil, né? Sim. Milton Nascimento, Sim. Chico Buarque, Caetano Sim. Veloso.
Sim. Gilberto Gil, esse pessoal, nem Mato Grosso, acaba sendo símbolos do Brasil. E isso dá uma ideia da dimensão, da importância que tem esses artistas para a divulgação, inclusive, do que somos como nação. Sim, da nossa cultura. A Garota de Ipanema, por muito tempo, foi a música mais tocada no mundo. Eu acho que hoje ainda é a segunda ou terceira. Está sempre ali na lista. E aí a gente para pensar, é a história de uma moça bonita passando na rua, indo para a praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Uma crônica do cotidiano. Uma crônica do cotidiano. É uma brasilidade, eu acho, de uma beleza incrível. Em torno desse tema, eu costumo dizer, por exemplo, assim, tomando como referência cânones aí da cultura mundial, inclusive Shakespeare, por exemplo, ele faz mais, desde que ele surgiu no mundo, e ele tem feito e faz, e com certeza fará pela eternidade afora, muito mais pela Grã-Bretanha, pela Inglaterra, do que qualquer diplomacia. Sim. O cinema norte-americano, o cinema estadunidense, ele representa e divulga para o mundo mais dos Estados Unidos do que qualquer diplomacia. Sim. Aliás, a diplomacia só está estragando geralmente os Estados Unidos, ultimamente, principalmente. Sim. Só tem estragado. E o cinema divulga muito os Estados Unidos. Muito do que se conhece no mundo se deve ao cinema. Sim. E também à música, como eles têm grandes músicos também. Claro. Do blues ao jazz e outros ritmos. Né? Sim. Então, para você ter ideia da cultura em cada país, no Brasil, no mundo, nos continentes, o quanto a cultura é fundamental para a afirmação de um povo que tem outras necessidades, mas a cultura é tão importante quanto as demais. Sim. Até porque... Até como algo industrial mesmo, dos Estados Unidos. Que gera riqueza. Gera muito. A China percebeu riqueza, e vem exatamente. trabalhando de uma forma muito forte, não só para levar a cultura, mas como toda uma indústria que gera emprego, que gera riqueza, que gera trabalho, algo muito importante. E aí, Carlos, nisso que você trouxe, algo que eu acho muito bonito, muitas vezes, é a gente resgatar, é algo que eu tento fazer, resgatar alguns músicos, alguns compositores mais antigos. Eu tenho alguns livros, sempre, agora com o YouTube, com a internet, é uma facilidade muito grande, né? Mas às vezes eu coloco para ouvir ali Francisco Alves, para ouvir o Zequinha de Abreu, né? Com o Brasileirinho, mas o Brasil tem tantos, Calbi Peixoto, tantos artistas que eu escuto às vezes e fico pensando, né? Pô, quanto casal se formou ouvindo esse tipo de música, né? Ouvindo essa música, quanto jovem chorou por causa da namorada escutando essa música. Então são artistas que a gente precisa relembrar, rememorar, porque eles fazem e fizeram um serviço muito bom e que toca as pessoas, né? Então a gente vê ali músicos sendo regravados ainda. Rancho Fundo, por exemplo, é uma música tão antiga, quase de um século, e que continua ainda encantando as pessoas. Então esse poder da arte sobre o ser humano eu acho fascinante. Então, existe um diálogo muito intenso entre as artes, a cultura e a comunicação, para citar outra área em que você trabalha intensamente também. Como você vê a comunicação hoje? É uma pergunta simples para um tema complexo, mas a gente sempre tem que partir de um ponto. Partimos do como você vê a comunicação hoje. O Umberto Eco, o escritor italiano, ele tem até uma frase, né, que ele chegou a escrevê-la, que ele fala que as mídias sociais deu voz para os idiotas. É uma frase um pouco pesada, mas que é algo que a gente tem que pensar a respeito disso. A gente está num momento, Carlos, que eu vejo de transição, que a gente está num ponto e a gente está indo para um outro ponto e a gente está ali nesse meio sem saber muito bem como que a gente vai caminhar, qual vai ser o resultado de tudo isso, né, dessa caminhada. Eu acho a comunicação algo muito importante. Então, ponto.
E, como eu disse ali atrás, né, as pessoas saberem a respeito da legislação, a respeito da lei, ter um contato mais próximo até com os políticos, que hoje a gente consegue ali entrar na rede social e falar o que a gente quer. Então a gente tem um contato muito mais próximo, né, com os artistas. Cada um que tem aqui um aparelho desse, né, um aparelho celular, é um quase, ou pelo menos se acha um jornalista, se acha um comunicador, porque consegue se comunicar. Então ele consegue ali fazer um story, consegue soltar uma informação, seja ela verdadeira ou não. Então a gente está num momento de transição que eu não sei muito bem onde a gente vai parar. Então eu confesso, sou um pouco antiquado, mas que eu gosto ainda de ler ali o meu jornal físico, gosto de assistir um jornal na televisão e eu acho isso importante. Eu vejo muitas vezes, existe todo um movimento de se tirar a credibilidade dessas mídias, né, de longo alcance, né, de maior alcance. A gente vê isso tanto do lado político, entrando já nesse assunto, tanto do lado da esquerda como do lado da direita. Eu não vejo nenhum desses lados como algo que está fazendo um bom serviço a respeito desse assunto. Então a gente vê a esquerda descredibilizando a mídia de uma forma muito contundente e a extrema-direita também, fazendo isso também de uma forma que eu considero irresponsável. Como uma forma, o que eu enxergo nisso é uma forma de você atacar o carteiro por conta da mensagem que ele trouxe. Então, o carteiro trouxe uma mensagem ruim, ao invés de você trabalhar, discutir, refletir sobre a mensagem, você ataca o carteiro. Então, na minha visão, é isso que eu vejo. Hoje a gente vê grande parte da extrema esquerda e da extrema direita, Carlos, com o mesmo discurso. Vou citar nomes aqui, vai. Globo lixo, né? Falando mal da Rede Globo, falando mal do Jornal X, do Jornal Y, né? Falando mal da Record, falando mal da TV. O que eu acho muito importante, a gente ter essas mídias, no qual, claro, vai ter um viés, pode ter um viés ali, vai ter, não existe, a menos que você foi testemunha ocular do fato, não existe notícia que seja 100%, vamos dizer assim, verídica. Então vai ter ali, a entonação de voz já pode levar a uma interpretação de uma forma ou de outra. Então isso vai ter. Mas é muito importante nós nos informarmos, seja também, ou não só por essas mídias, que são as mídias que vai ter ali um editor-chefe assinando. Aqui em Sorocaba, a gente tem o Jornal Cruzeiro do Sul, que tem a Denise Rocha assinando, jornalista que eu gosto muito e que está assistindo aqui a gente com certeza, e que assina. Então o que está ali, a gente sabe quem é que a gente pode cobrar. Aqui no Portal Porquê, nós temos ali o Jamal, o grande Jamal, que também que assina, então a gente sabe quem está colocando a cara. Agora, quando a gente vê esses grupos de WhatsApp, essas mensagens, levando essas informações falsas, a gente nunca vê ali uma assinatura. A gente nunca vê uma pessoa responsável por aquilo. Então, eu vejo com parcimônia, eu entendo que as pessoas têm que buscar informações não só por uma fonte, mas buscar mais de uma fonte sobre aquilo e mesmo assim sempre desconfiando. Tá, você vai ver a notícia, tá, quem é que ganha com essa notícia? Com essa forma de se passar a notícia. Então, as pessoas precisam ter um bom senso para fazer essa interpretação e para conseguir aí discernir, conseguir filtrar essas informações, essa comunicação, essas notícias, para que possa chegar o mais perto possível da verdade. E aí assim, você citou aí o grande problema, que é a notícia falsa, também chamada de fake news. E quem é acusado de transmitir, de veicular informação falsa que causa estragos, que causa prejuízos humanos, morais, tem até casos de morte em função de notícia falsa. Uma informação falsa em relação a alguém não sabe lidar com isso, porque isso gera dor humana, prejuízos quanto à imagem. Tem casos de pessoas que tiram a própria vida, trágicos por conta disso. Ou que de linchamento de outras pessoas e que isso a notícia falsa tem efeito até eleitoral. Você pode eleger uma pessoa por ela estar contando mentira. E aí essa mentira se acreditou. Então, e aí, quando se identifica, muitas vezes essa pessoa diz
argumenta, levanta a bandeira da liberdade de expressão. A liberdade de expressão, aí eu pergunto, ela é um direito absoluto? Carlos, não existe direito absoluto. Não existe. Eu sou um defensor ferrenho. Você vê, trabalho com comunicação, me dedico à comunicação, então eu tenho um apreço muito grande pela liberdade de expressão. Totalmente contra qualquer tipo de censura. Porém, nenhum direito é absoluto, nem o direito à vida. Você pensa num caso de legítima defesa. Se você está ali presenciando um assalto, presenciando o cometimento de um crime, a lei te dá o direito de intervir ali e fazer justiça. Então existe a questão da legítima defesa. Você pode pegar uma bazuca e impedir que aquele crime seja cometido. Então o direito à vida já não é um direito absoluto. O direito à liberdade não é um direito absoluto. Existe cometimento de crimes. Quem comete um crime pode vir a pagar na cadeia. Você citou um exemplo importante, impactante aí. Você lembra de outros exemplos? De legítima defesa, você diz? De crime envolvendo liberdade de expressão? Sim, vamos lá. Então, vamos partir desse princípio. Nenhum direito é absoluto. Nem o direito à vida, porque existe o direito à legítima defesa, nem o direito à liberdade, porque quem cometeu um crime pode ser levado à prisão, pode ser levado à cadeia e ter o seu direito à liberdade minimizado, né? Pode ter limitações. Na questão da liberdade de expressão, Carlos, podemos citar vários casos. Por exemplo, injúria, calúnia, difamação. São crimes que você não pode tentar se esconder com base na liberdade de expressão. Vou te dar mais exemplos. Questão da ameaça. Então, se uma pessoa está ameaçando outra, seja pela internet, seja pelo telefone, seja cara a cara, ela tem que pagar por isso. É um crime previsto em lei. Então, a ameaça, vamos supor aos ministros do STF. Eu conheço as suas filhas, eu sei o caminho que você faz, ele vai se ver comigo. É um crime de ameaça. Mas eu estou usando a minha liberdade de expressão. Não. A liberdade de expressão tem limites na lei, naquela lei que nós fizemos através dos nossos representantes. Nós votamos nos deputados, nos vereadores, e através deles as leis são criadas. Então a gente pode pegar injúria, calúnia, difamação, que são os crimes contra a honra. Nós temos a questão da ameaça e nós temos também, Carlos, crimes que são cometidos mesmo por conta da fala. Vou dar um exemplo aqui para você. Já pensou se alguém está ali dentro de um cinema e grita fogo? Fogo, 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 e todo mundo sai correndo, tem ali aquela comoção, algumas pessoas são pisoteadas, sofrem ali um dano, às vezes são levadas à morte. Foi um crime cometido pela liberdade de expressão. A pessoa, mas eu só falei fogo, está na lei que eu não posso falar fogo? Está na lei que você não pode fazer isso, por conta da sua ação, pode ter sido uma questão culposa ou uma questão dolosa, essa é outra discussão, mas é uma expressão, foi algo expresso que gerou aquele delito. Vou dar um outro exemplo. Suzane von Richthofen não deu nenhuma paulada, ela só planejou, ela só combinou com seus comparsas. Então muitas vezes, assalto a banco, caso da Suzane von Richthofen, a ação dela, vocês acham que está acobertada pela liberdade de expressão? Não, mas eu só combinei, eu só falei isso para um, só falei isso para outro e abri a porta. O resto foi eles que fizeram. Não. Então precisa assim ter os seus limites. A gente tem que pensar, claro. A gente vê muita gracinha feita na internet. Não, mas foi só a liberdade de expressão. O fulano de tal está sendo perseguido pelo Xandão, pelo Alexandre de Moraes, porque ele só se expressou. Não. Pessoal, vamos ter nesse momento um pouco de bom senso. Vamos ver realmente o que foi falado, o que foi exposto, quais eram as intenções, se existia um grupo ali por trás a respeito disso, para a gente conseguir determinar realmente quais são as eventuais punições, os crimes envolvidos, para que cada um tenha que pagar e ser responsável pela sua liberdade. Eu acho a liberdade algo fenomenal, mas a pessoa tem que arcar com as consequências. Então, se ela cometer um crime, ela é livre. A lei não fala, Carlos, não pode matar, não pode roubar. Não fala assim. A lei fala, matar alguém, pena, eu não sou do direito criminal, pessoal, mas pena de 6 a 20 anos.
subtrair coisa alheia móvel, pena de 2 a 4 anos. Então você pode fazer, você tem essa liberdade, mas você vai arcar com a responsabilidade das decisões tomadas. É possível combater a notícia falsa, fake news? Se você acha que sim, como que isso pode ser feito? O que você acha? É também uma questão complexa, mas difícil. Parece simples, mas a gente está no meio do furacão, né? No meio do furacão, um redemoinho, e você precisa... O que eu faço? Eu saio correndo, fico parado... Choro. Ou começo a rezar. Sim. Rezar é sempre bom. Essa questão das fake news, Carlos, ela não começou com a internet. Eu falo que na primeira página da Bíblia, você já vê ali a serpente jogando uma fake news para cima da Eva. Fala, opa, come essa frutinha aqui, é uma delícia. Se você comer, você vai se igualar a Deus, você vai ter ali um conhecimento muito maior sobre o bem e o mal, né? Então a gente já vê isso na história humana desde sempre. Eu falo até que Jesus foi morto por conta de fake news. Ele foi apresentado a Pôncio Pilatos falando, olha, ele está causando arruaça, ele está mandando não pagar impostos. Então jogaram uma fake news contra Jesus, o que motivou ele, né? E isso tinha até dinheiro envolvido, né? Foi circulado dinheiro para as pessoas pedirem para libertar Barrabás. Eu faço estudos de guerras, estudo a história das guerras, e uma coisa importante também é identificar que várias notícias falsas determinam vitórias ou derrotas em batalhas. Sim. A Segunda Guerra começou com uma notícia falsa. Aquele episódio que, claro, os nazistas já queriam invadir a Polônia, mas eles produziram uma invasão falsa de uma rádio, atribuindo falsamente aos poloneses aquela invasão, sendo que os invasores eram os próprios alemães, e o que os levou a detonar, deflagrar a invasão propriamente dita. Ou seja, foi uma fake news também. Sim, aqui no Brasil, o golpe ao Estado Novo, ali com o Getúlio Vargas, né, ali em 37, né, quando ele instaurou ali aquele segundo momento ditatorial, também foi por conta de cartas comunistas alertando uma ameaça comunista ao Brasil que não existia, que foi feito dentro dos próprios quartéis. Então, a fake news, a mentira... No golpe de né? 64, o Jango foi declarado ausente e ele estava no Brasil. E ele estava no Rio Grande do Sul. Exatamente. Ele estava no Rio Grande do Sul e ele foi declarado ausente, dizendo que ele abandonou o país e que ele estaria no Uruguai. E que não era verdade. Tudo isso, olha o quanto desdobramento isso teve, né? Então, aquelas consequências. Então, combater parece uma tarefa quase impossível. Sim, é uma tarefa muito difícil, sinceramente, fadada ao fracasso, mas que o Estado e quem tem uma visão justa a respeito da história, eu acredito que tem o dever moral de participar dessa luta, de combater. Por mais que a gente não vai conseguir combater 100%, a gente não vai conseguir acabar 100% com as mentiras, com os boatos, com essas fake news, a gente tem um dever de combater. E é importante para o pessoal de casa saber reconhecer muito bem a diferença entre uma mentirinha e uma fake news. É diferente, eu vejo aí alguns políticos tentando ludibriar a população, falando, mas quem nunca contou uma mentirinha? Quem é que diz... Se a gente sai com a moça, às vezes, e não conta uma mentirinha, às vezes a noite pode não acabar muito bem. Fazendo brincadeiras desse tipo, tentando minimizar a seriedade do assunto. Então, é diferente de eu estar comendo ali um cachorro quente e minha esposa me liga e fala, André, o que você está comendo? E eu falo, eu estou comendo uma salada. Eu estou de dieta, tal, e na verdade eu estou comendo uma pizza, por exemplo. É uma mentirinha, não é uma fake news, não vai causar punição de ninguém. Mas o que a gente vê, principalmente hoje no processo eleitoral, é algo muito bem elaborado. É uma estrutura de internet, uma estrutura de disparo de mensagens, compra de leads, algo que não pode pela LGPD, que já não podia por conta da proteção de dados, e algo muito bem estruturado, rolando aí milhões de reais, valores, para se tentar manipular a opinião pública e manipular a informação. Então existe todo um trabalho da polícia
que a polícia tem que fazer, a polícia tem que investigar, o Ministério Público tem que criar departamentos específicos de combate a esse tipo de crime, para que não haja esse tipo de manipulação. Você viu que a gente falou aí sobre comunicação, chegamos a fake news e em alguns momentos citamos a política. Sim. Como uma coisa dialoga com a outra, sim, em sequência ou simultaneamente. Uhum. Eles fazem parte da mesma situação. Agora, sobre o aspecto pilar político nessa questão, você acha que a sociedade ela entende a importância da política? Ela, por exemplo, todo dia ela recebe, ela é comunicada, ela é vítima de notícia falsa, mas ao mesmo tempo existe uma política, inclusive, que tenta regulamentar, no caso nosso aqui, as big techs, sim. internamente aqui no Brasil, Uhum. E há uma dificuldade, não se chega a lugar, a coisa fica emperrada. Há um projeto lá em Brasília emperrado nesse sentido, que tentou andar, não deu, houve restrição, barraram, represaram, a coisa não anda. Sim. Entendeu? Então, aí entra a política com sua capacidade ou incapacidade de buscar solução, inclusive para combater, como forma de combate às fake news. Sim. A regulação pretende esse objetivo. Sim. Então, agora a população, você acha que a população entende a importância da política para resolver essas questões? Ou ela precisa ainda ser instruída a entender essa importância? O Brasil, Carlos, é o país que mais cai em fake news no mundo. Existe esse estudo, né? E o perigo disso não está também só na política. Muita gente, quando a gente fala a respeito da regulamentação das big techs, né, que falaram da lei das fake news, que infelizmente tá parada, ela precisa ser discutida, ela precisa tramitar, não que ela precise ser aprovada da forma como está. Então ela já evoluiu muito. E a gente precisa discutir, a gente precisa avançar nessa questão sim, Carlos. Porque o que acontece com relação a essa questão, né, da legislação e com essa questão das fake news, né, como eu estava falando. Em primeiro lugar, como eu disse, a legislação é o que move o mundo. Então, pessoal, a gente precisa sim levar isso mais a sério. A gente precisa levar a política mais a sério. Por quê? Porque isso vai determinar se você vai conseguir pagar a conta no final do mês. Isso é importante a gente saber. Se o meu filho vai ter um atendimento no sistema de saúde. Porque essa é uma decisão política, essa é uma decisão que cabe à legislação. A gente está numa discussão, pessoal, que a gente fala sobre direita e esquerda, mas é uma discussão muito, muito mais complexa do que a questão de kit gay, por exemplo. Eu vejo que o que é uma mágica, né? Alguém está fazendo uma mágica, ela está primeiro chamando a sua atenção com essa mão e ela está fazendo todo o truque com a outra. Então o que eu vejo hoje na política, Carlos? Que a gente não está discutindo temas que a política pode resolver. A política, ela pode resolver a questão do emprego, ela pode resolver a questão da industrialização do Brasil. O Brasil está se desindustrializando de uma forma nunca vista no mundo. O Brasil que já foi o Brasil que mais se industrializou no mundo durante ali o governo Getúlio, durante o governo Juscelino Kubitschek. Nós estamos na era da financiarização. Sim, sim. Então, o sistema financeiro ocupando todos os espaços. Antes, todos os espaços, exatamente. Todos os espaços. O agronegócio e a questão financeira. Então a política pode resolver esse tipo de coisa. Pode criar mecanismos para o Brasil crescer, para as pessoas ganharem mais dinheiro, para as pessoas terem um padrão de vida melhor, para melhorar a saúde, melhorar a educação. É isso que a política pode resolver, mas não é isso que a política está discutindo. A política está discutindo questão da sexualidade, questão da moral, questão de namoro de homem com homem, mulher com mulher. Esse tipo de questão que não avança, que não é uma questão política, é uma questão de âmbito pessoal.
para você resolver dentro da sua casa. Se é questão de casamento gay, você que vai decidir se vai aceitar o casamento se o gay te pedir em casamento. Aí a política chegou a tal ponto que ela tem um problema dentro dela mesma como um desses pilares. Tem essa polarização entre a direita e a esquerda, entre a extrema direita e a extrema esquerda. Como você vê essa polarização? Eu vejo o que eu chamo de a tiktokização da política. Eu vejo que a gente está, pessoal, muito ludibriado com a cortina de fumaça. A gente viu muita cortina de fumaça, aí eu vou citar nomes. Na minha opinião, pessoal, se não fosse essa cortina de fumaça toda, a gente não estaria discutindo Lula e Bolsonaro, Carlos. Na minha opinião, entre os candidatos que se mostraram nas últimas eleições e talvez no ano que vem, eram os piores nomes. E foram os nomes que chegam sempre, na minha opinião, a gente sempre coloca os piores ali no segundo turno. Por quê? Porque a gente está acostumado com uma política de ódio, com uma política muito mais emocional do que racional. Isso aqui em Sorocaba, isso no governo do estado, isso no governo federal. O que é que a publicidade fez com a política? Fez o seguinte, Carlos. Percebeu-se que o ódio vende muito mais do que o racional. Então, primeiro, o marketing político vai tentar te puxar pelo emocional. Depois vai te dar condições de você tentar justificar a sua decisão. Então, algumas pessoas vão se identificar mais com o Bolsonaro porque ele faz aquele papel, que é um personagem, que é o personagem do cara ético, do cara bravo, do cara machão que vai resolver tudo. A gente vê ele discursando, falando, a política, a roubalheira acabou, não tem mais roubalheira, comigo não tem roubalheira. Aí você olha de um lado, tá o Fernando Collor. Você olha no outro ombro, tá o Valdemar da Costa Neto. Mas, para quem está ouvindo aquilo, você já conquistou. É um macho desse que o Brasil precisa, é um cabra desse que a gente precisa. Racionalmente, não faz o menor sentido o que ele está falando. E aí, sinceramente, a gente escuta também o discurso do Lula como o pai dos pobres. Vamos ajudar a população, vamos levantar a moral do povo brasileiro. O discurso dos dois é legal. O discurso do Bolsonaro, vamos acabar com a corrupção, não existe, tá certo. A gente escuta o discurso do Lula, tá certo também. Mas quando você olha o resultado, os números, como os bancos tiveram os maiores lucros durante o governo Lula, quando a gente olha que ali uma pequena casta do rentismo, né, do financeiro cresceu, que o Banco Central está novamente entregue aos bancos, aos próprios banqueiros, a gente vê que as coisas não têm correspondência. Então, quando a gente fala sobre essa polaridade, o que eu trago para as pessoas é que, tanto questão de fake news, como questão de polarização, pessoal, a gente precisa botar os pés no chão. A gente precisa tirar esse sentimentalismo, esse ódio da discussão política e a gente precisa pensar mais. A gente precisa pensar, a gente precisa discutir. Uma recomendação que eu sempre dou para as pessoas, Carlos, põe no papel. Porque às vezes me perguntam, André, você é mais de esquerda ou mais de direita? Eu tenho o meu pensamento. Mas eu sempre pergunto para a pessoa, tá, para você o que é a esquerda e o que é a direita? Para você. E aí eu vou responder em cima do que você pensa. Porque às vezes você pode ouvir, eu sou de esquerda. Nossa, então você é a favor do aborto? Então você é a favor, já coloca uma pecha, né? Toda em cima da pessoa. Então você é a favor de acabar com a família? Então você é a favor de todo mundo, do kit gay nas escolas? De ensinar sobre sobre cirurgia trans para crianças de 4 anos? Não, não é assim. Então, da mesma forma como, obviamente, o Lula não é comunista, e obviamente a direita não é fascista também, não existe essa questão. Os dois lados, Carlos, tentam transformar o outro numa caricatura. A extrema-direita não é fascista? A extrema-direita, e aí a extrema-esquerda também é comunista. Então aí a gente está falando sobre extremos, que são muito parecidos, inclusive, na tentativa de censura, na tentativa de controlar o Estado. Quando a gente vai para os extremos, a gente vê que os dois são muito parecidos. Eu sempre falo, se a gente pega no mundo, né, que a Terra é redonda, para quem tem dúvida sobre isso, na Terra redonda... Tem foto mostrando. Tem foto. Se você soltar um balão bem alto, você consegue ver ali com uma câmera, né? Tem até drone que consegue ver ali a curvatura. Mas na Terra redonda, se você pega o extremo oriente,
é o ponto mais próximo do extremo ocidente. E os extremos funcionam assim, eles chegam tão no extremo que eles se encontram. Então, quando a gente fala até sobre questão de censura, Carlos, eu vejo muito, principalmente nesse momento, né, a direita, vamos falar, a direita bolsonarista, que radicalmente é a favor da liberdade de expressão. Mas a gente olha aqui em Sorocaba, por exemplo, o prefeito já entrou com ação judicial para tirar caricatura de jornal. Já entrou com ação várias. A gente tem aqui em Sorocaba uma lei que proíbe manifestações a favor de Palestina, por exemplo. A gente tem aqui agora alguns projetos de lei para impedir crianças a irem na parada do orgulho gay. Então, a gente vê os dois extremos de uma forma igualitária, lutando por censura, contra a liberdade de expressão. E o que a gente precisa, como eu falei de uma dica, né, que eu ia dar para a pessoa de casa. Pessoal, coloca no papel quais são os seus princípios. Coloca no papel. Quais são os seus princípios? O que você pensa, vamos pegar um exemplo aqui, do Bolsa Família. Ah, eu sou a favor ou eu sou contra o Bolsa Família? Ah, eu sou contra, eu acho que é o Bolsa Esmola, como a grande parte da direita costumava chamar, né? Mas então por que o Bolsonaro criou o 13º para o Bolsa Família? Por que o Bolsonaro aumentou e usou isso descaradamente na campanha? Então coloca ali no papel, olha, eu sou a favor disso, eu sou contra aquilo, eu sou a favor da família, tá? O que você pensa sobre o divórcio? Coloca ali, o que você pensa sobre isso? Porque a gente vai encontrar, quando a gente põe isso no papel, aí você vai saber o que você é. Põe no papel, eu penso isso. Aí você olha e aí você coloca, isso é coisa de esquerda, isso é coisa de direita. E é muito comum, você vai ver que ninguém ou ninguém normal, pelo menos, é do extremo de um desses pontos. Quando você criar o seu perfil, você vai ver que vai ter alguns pontos de esquerda, alguns pontos de direita, e quando você comparar o seu perfil com o perfil de um candidato, não o que ele fala, pessoal, o que ele fala foi escrito pelo departamento de marketing, mas como ele se comporta na vida, quais são os princípios que a base dele representa, aí sim a gente consegue ter uma visão um pouco mais racional, a gente consegue superar até as fake news. Porque a gente vê que essas fake news, eu não vejo ninguém de direita caindo na fake news da esquerda. E vice-versa. Então tem um ponto de racionalismo aí também, que a pessoa quer se enganar. A propósito de você ter citado o governo Lula, eu recordo que nos governos Lula 1 e 2, os pobres tiveram, são dados oficiais que mostram isso, tiveram uma grande melhoria de vida, ao ponto, e o Brasil cresceu também, ao ponto de eu lembro que uma revista inglesa fez uma charge sobre o Brasil, ou uma foto, colocando o Brasil como subindo em velocidade de foguete. Lembra disso? Sim. E o Lula saiu no segundo mandato com uma aprovação acima de 80%. E por isso teve um terceiro mandato. Exatamente. Por isso foi eleito agora, como acredito que o presidente com mais idade da história, né? Estou citando isso para ter um contraponto de uma justiça histórica em relação ao governo Lula, independentemente de você gostar ou não do Lula, entendeu? Sim. Mas a história mostra que os governos Lula 1 e 2, o Brasil cresceu, a inserção social, principalmente das camadas pobres, os universitários, as cotas, Minha Casa Minha Vida, programas populares e progressistas tiveram uma escalada que entrou para a história. Tanto que foram mantidos, né, Carlos? O que eu percebo bem é que se a gente pega ali o governo Bolsonaro, muita coisa só mudou de nome. Então, acho que Minha Casa Minha Vida virou Casa Brasil, alguma coisa assim. O PAC também teve um outro nome, né? O Bolsa Família também só foi renomeado. Mas tudo isso continuou, para a gente ver como também o governo Bolsonaro também se diz muito de esquerda, muito de direita, mas que quando a gente olha ali, na minha opinião, é tudo muito próximo. Porém, Carlos, o que eu acho que o povo, justamente a população brasileira, tem uma certa revolta, e aí também nos cabe nos aprofundar muito a respeito disso. Mas a gente está vivendo um século que praticamente esse século todo, o Brasil foi governado, vamos dizer assim, por forças mais progressistas. Se a gente pegar o século XXI, a gente teve ali 2 governos Lula, um governo Dilma, meio governo Dilma e agora mais um governo Lula.
Então eu consigo entender, eu posso discordar, eu posso contextualizar, mas eu consigo entender hoje, Carlos, um fenômeno que é o jovem de direita. É esquisito. Eu confesso que eu olho e falei, mas eu nessa idade eu usava a camiseta do Che Guevara, hoje eu não tenho mais tanto orgulho disso. Eu já me pergunto, mas quando eu era moleque, eu acho que tem o dever do jovem. Me pergunto onde está aquele ambiente de 68, jovem contestador, cadê aquele jovem? Mas Carlos, hoje o jovem contestador, ele é contestador contra o sistema, mas o sistema virou o PT. O sistema brasileiro, para quem é jovem, ele nasceu já num governo que já estava o Lula, que depois veio a Dilma, que depois voltou o Lula. Então, se a gente pega esse século, o sistema, ele é mais progressista, digamos assim. Ele é mais de esquerda, ele é o PT. Então, o jovem que está contestando o sistema, está contestando o PT, entende? Então, isso precisa ser o sistema, da forma como ele era descrito, sim, na verdade, ele é o mercado, a Faria Lima, sim, e o sistema financeiro. Sim. Mas que faz parte do governo. Voltamos à questão inicial. Essa questão da notícia falsa, manipulação, também ela é feita sobre a realidade. Sim. A realidade é manipulada para que você entenda de uma forma indevida e passe a tomar atitudes que de repente se voltam contra você mesmo. Sim. Exatamente. Por isso se cunhou, inclusive, se dizer o pobre de direita, né? Sim. Ele aposta, atua e vota nos interesses da classe que é antagonista à classe dele, como se estivesse melhorando. Ele comemora a alta da Bolsa, sendo que ele vive de salário mínimo. Sim. A Bolsa não tem nada a ver com o mundo dele, mas ele, por exemplo, celebra bilionários como se fossem seus ídolos, seus novos como super-heróis. Como se ele estivesse próximo. Seu super-homem, seu Batman, que antigamente eram super-heróis antigos, hoje são os bilionários, entendeu? Você fica contente. Na verdade, os interesses são totalmente antagônicos. Exatamente, inclusive... Enquanto ele está indo bem, você está indo mal. Se ele está tão bilionário, porque ele tem uma massa de pessoas muito pobres. Porque ele explora você e a classe a que você pertence. Exatamente. A riqueza, ela também se alimenta da pobreza. Isso é uma relação de capital, sim, capital e trabalho, sim, de exploração e explorados, e de colonização e colonizadores. Vou pegar um exemplo bastante prático, Carlos, que a gente viu há muito pouco tempo, de fake news. E, na minha opinião, como eu disse, eu acho que todos os lados estão muito perdidos. Todos os lados não, a direita está sabendo lidar melhor com isso, né? Saiu na frente e está sabendo lidar melhor com essa situação. O governo soltou uma nota, né? Acho que foi no final do ano passado, começo desse ano, a respeito do Pix, acima de R$5.000. Acima de R$5.000 teria ali um tipo de comunicação a respeito dessas informações. Vou citar nome, o deputado Nicolas soltou um vídeo que viralizou, foi dos mais assistidos do Brasil, se não foi o mais assistido, dizendo que isso seria uma taxação, né? Que quem tivesse uma movimentação teria que fazer algum tipo de pagamento ou seria punido, tal, alguma coisa dessa forma. E isso viralizou, toda a população se revoltou e o governo voltou atrás. O governo tentou explicar, porque não era aquilo o que o Nicolas falou, mas sinceramente, para mim o governo também enfiou o pé pelas mãos. Combatendo uma fake news, o governo se utilizou de outra fake news. O Nicolas estava soltando que aquilo seria uma espécie de taxação, ou uma forma de se taxar a quem ganhava menos. E o governo veio também, ao invés de responder com a verdade, veio falando, olha, os bilionários estão querendo enganar o povo, isso é coisa de bilionário, e que também não é verdade. O que o governo queria ali? O governo concedeu uma isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, certo? Isso algo bom, algo que era uma promessa de campanha dos dois lados. O governo Bolsonaro também falava que daria essa isenção, o governo Lula falou, cumpriu. Ok. Então, nada mais justo o governo ter algum tipo de fiscalização para quem ganha acima disso. Então, de fiscalização.
E assim, conhecendo bem, quem ganha 5.001, movimentou mais de 5 mil, não seria fiscalizado. Então, é uma forma, o governo, olha, estamos aqui concedendo, né, essa isenção e, ao mesmo tempo, a gente está atualizando as formas de fiscalização, porque as coisas evoluem. A questão do PIX não existia há 10 anos. Então, todo o processo de fiscalização, regulatório, burocrático, precisa evoluir. Então, existiu ali algo que, na minha concepção, era plenamente justificável. Olha, estamos dando isso e vamos fiscalizar assim. Plenamente justificável. Mas, por conta de uma fake news que veio da direita, o governo se atrapalhou todo, não soube se comunicar com a população da forma correta, porque é algo que seria justificável, e acabou ingressando e acabou tendo todas as dores por conta de uma falta de comunicação. Então é algo que as pessoas precisam pensar, as pessoas de casa precisam fazer uma autorreflexão, se esforçar para sair desse ódio político, até para não cair nas fake news, até para sair dessa polarização, e na minha opinião é a única forma do Brasil evoluir de verdade. Olha, a conversa está muito boa, poderíamos continuar, mas nós caminhamos para o final. Então eu tenho duas perguntas para a gente finalizar esta conversa. André Tolentino, nós conversamos aí coisas muito sérias e complexas, né? Sim. Com certeza de grande interesse desta audiência e de todos nós. Você, diante disso, você é um otimista ou é um pessimista? Depende da hora do dia que você me pergunta. Eu ouvi até o Eduardo Galeano falando sobre isso. Ele fala, eu acordo otimista, vou almoçar pessimista, aí no café da tarde eu tô otimista de novo, e a gente acaba variando. Eu acho que a curto prazo, Carlos, eu sou pessimista. Eu acho que ainda tem mais um pouquinho de poço pra gente cair, pra chegar no fundo mesmo. Daí a valorização da piada, né? Para fazer a gente sorrir no meio dessa situação difícil. Sim. Eu acho que a gente não sabe lidar com isso, eu acho que a população também, apesar das duras críticas, apesar da população estar sofrendo muito, a população brasileira está sofrendo muito, mas está apontando os dedos aí para as pessoas erradas, está sendo ludibriada com essas cortinas de fumaça. Está se divertindo ali com o vídeo do político fazendo piada na internet, fazendo gracinha, e as coisas que realmente a política poderia resolver, a gente nem está discutindo. A gente está discutindo o sexo dos anjos e não está discutindo o dia a dia, o pão, o café, as coisas, como fazer com que as coisas brasileiras, como que o nosso consumo pode melhorar, como a nossa moeda pode se valorizar. Então, os problemas políticos a gente não está discutindo. Eu acho que tem mais um pouco de poço para a gente cair, aqui a curto prazo, mas a médio e longo prazo eu sou otimista. O Brasil ele já foi o país que mais cresceu na história da humanidade, ali em 30 anos de Getúlio, de Juscelino. A gente tem um potencial enorme para se industrializar, a gente tem um país muito grande, com pessoas boas, com uma fé muito forte, e eu acho que sim, que a médio e longo prazo, essa juventude aí vai dar uma lição para a gente. Uma mensagem de esperança, que bom. Tomara. Nós costumamos também fechar com uma dica, nós falamos também em cultura. Você tem uma dica de livro? Pode ser em qualquer área. Outra pergunta simples e ao mesmo tempo complexa. Dica de livro? Livros. Pode ser no plural. No plural. Tem um livro muito bom, pessoal, mas é um livro jurídico que é o meu. Procurem, se você é estudante de direito, estudante de um curso técnico novo, Carlos, que é de gestão em serviços jurídicos, procure a coleção Serviços Jurídicos no site da editora Ridel. É uma editora com mais de 50 anos de tradição no mundo jurídico, e eu e a doutora Fabiana, nós tivemos o prazer de coordenar essa coleção. Então é uma coleção de livros bastante didáticos para o dia a dia. Então quem trabalha em RH, contabilidade, administração de empresas, pode pegar esses livros também, que vai ter uma noção muito boa a respeito de férias, como calcular, contratos, responsabilidade civil. Um livro muito interessante para estudantes e para quem trabalha em áreas aí relacionadas ao direito. Então pesquisem a coleção Serviços Jurídicos. Mas falando em romance, eu vou indicar aqui 3 autores regionais.
como eu falei, né, que eu ando estudando e gostando muito, né, de ler livros regionais. Eu vou indicar para vocês do Carlos Carvalho Cavalheiro, o livro Salvadora, que conta a história da vereadora aqui de Sorocaba, Salvadora Lopes, que foi a primeira vereadora mulher eleita aqui na cidade de Sorocaba. Ela não chegou a assumir o cargo por conta da ditadura, mas é uma mulher fantástica, é um livro muito bom, muito bem escrito, Salvadora, do Carlos Carvalho Cavalheiro. Vou indicar o livro Dom Aguirre, Vida e Obra, do Aldo Vanucci, que conta a história do bispo Dom Aguirre, bispo aqui de Sorocaba também, que tem uma história fantástica relacionada à educação, relacionada a questões sociais. Então leiam, conheçam mais a respeito tanto da vida do Aldo Vanucci, que está vivo com 97 anos, esbanjando conhecimento aqui na nossa cidade. Então, Dom Aguirre, e o seu livro, O Ódio Solto no Pasto, do escritor aqui, do Carlos Araújo, que é um romance fascinante, muito gostoso de ler. O que eu gosto muito desse tipo de romance é que a gente vê um recorte também da sociedade. Então não é só uma história, não é só uma diversão, é um recorte da sociedade, de como as pessoas vivem, como funciona essa questão relacionada aos sentimentos, ao ódio, ao amor. Então eu indico aí esses 3 livros, todos de escritores locais aqui da nossa região. Como eu costumo dizer, O Ódio Solto no Pasto conta uma história que tem o ódio como fio condutor das relações humanas e de poder, o que a gente vê muito na nossa realidade. Sim. Eu quero aqui agradecer a presença do ilustre doutor André Tolentino e gostaria também de agradecer a sua audiência, a sua atenção, a sua participação neste vídeo, nesta conversa, que parte de nós, mas com certeza você, inspirado nos assuntos aqui descritos, discutidos, está pensando e concordando, discordando, e certamente algumas dessas concordâncias ou discordâncias, dessas ideias geradas a partir desta conversa, você pode comentar aí também, aqui do espaço de comentários, e nós agradecemos muito. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço, Carlos. À disposição. Até a próxima. Até.